Bom dia, meus queridos. Pode tomar o seu assento, que alegria. É um pouquinho estranho para mim vir aqui na Lagoinha Santo André e não ver pastor Tony com os meninos, a pastora Marta. Eu tenho um carinho muito grande por essa família e eu tive o privilégio de estar no início desse trabalho, quando esse trabalho começou a ingressar no GC, que acontecia, eu não sei qual era o nome desse. Você se lembra, Ju, o nome da avenida onde aconteceu o GC? Aquele primeiro? Onde tinha um depósito, não era? Prestes Maia, né? Algo assim. Desculpa, gente, que baiano, além de devagar, a gente tem um pouquinho de amnésia, é um pouquinho diferente. E eu tive o privilégio de ver tudo isso nascer e ver toda a família envolvida, né? O pastor Tony, a pastora Marta, os meninos, que eu chamo meninos porque a gente tem convivência, um carinho muito grande por eles. Ver a Mônica, que não era mãe, agora é a mãe do Joãozinho. Ver o Val, que não era pai, agora fala até francês. Ele disse para mim que saiu de Paris falando algumas palavras no francês. E eu fico muito, muito contente em poder nessa manhã estar aqui com vocês, mesmo com a ausência do pastor Tony. Eu vi a foto dele aqui e eu acho que algumas pessoas tiveram a impressão que era ele que ia pregar, mas é alguém mais feio que ele e alguém que não é tão bom quanto ele. Mas eu peço a vocês que me aturem por alguns minutos, porque eu sinto que, de verdade, eu tenho algo do Senhor para compartilhar com a gente hoje. Quero agradecer muito a Lucas, fez uma introdução maravilhosa. Obrigado pela palavra. Sua vida nos inspirou a ter a consciência do que a gente deve falar hoje. Te agradeço muito. Eu estou cercado de amigos aqui hoje. Tem minha amiga Ju, que está aqui comigo. Tem meus amigos Alfonso e Cristina, que estão ali. Gente de bem, gente boa. Eu trouxe eles para me encorajar, para eu pregar bem. Sem eles eu não ia pregar legal aqui hoje de manhã. Mas, pessoal, tem uma coisa que tem acontecido comigo, que eu tenho experimentado, e eu vi as pessoas falarem isso antes, e eu achava que era balela, que não era verdade, né? Que na medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos lembrando mais do passado. Na verdade, quem tem essa experiência aqui, ou quem já passou por essa experiência, não é real? Quando eu era mais novo, que eu não sou tão velho, né? Mas quando eu era mais novo, e eu ouvia os mais velhos falarem isso, eu achava que isso era saudosismo pela idade, ou né, coisa do tipo. Mas quanto mais a gente vai crescendo e amadurecendo como ser humano, esse fenômeno é realmente real. Realmente o nosso coração se volta para um futuro com maior responsabilidade. Quanto mais velho a gente fica, quem amadurece de verdade, começa a ver o futuro com maior senso de responsabilidade, mas começa a ter também o passado como referência para o seu caminho. A gente começa a olhar muito para trás, olhar muito para o passado. E hoje de manhã, quando eu entrei no banho e refletindo sobre aquilo que eu deveria, pelo Senhor, compartilhar com vocês hoje, o Senhor começou a produzir no meu coração imagens sobre coisas do meu passado que deveriam referenciar o caminho do que nós vamos construir como entendimento hoje aqui nessa manhã. E o Senhor, Ele me levou a memórias que talvez na minha consciência não eram tão visitadas ou não eram tão pensadas. Eu sou natural da cidade de Salvador, cresci no meio de toda a tradição que existe na cidade. E hoje eu estava relembrando que eu venho de uma família onde existia uma líder religiosa que ela nos ensinou os caminhos da religião desde quando eu era muito pequeno. Era minha avó, graças a Deus ainda hoje viva. E minha avó, ela nos fez conhecer os caminhos da religião africana e os caminhos da religião espírita. E eu me lembro que quando eu era muito novo, a minha avó tinha muita expectativa de que eu poderia ser um sucessor dentro daquilo que ela fazia. Ela disse que me via como um líder espiritual. E eu, como era muito jovem, não tinha consciência do que isso significava, né? Mas eu participava de tudo. Eu ia para as reuniões que ela fazia semanalmente.
na estrutura religiosa que ela tinha. Ela fazia muitos encontros, muita comida, muita bebida, reunia muita gente, e aquilo para mim era algo completamente familiar, não era algo indiferente para mim. E eu estava me lembrando hoje que, ao mesmo tempo que minha avó paterna me apresentava esse caminho de religiosidade a partir do fundamento de religiões de matriz africana e religiões espíritas, do outro lado, a minha avó materna era uma pessoa que tinha uma experiência com aquilo que poderia se chamar de cristianismo. Então, do lado da minha mãe, quando eu ia visitar minha avó materna e meus tios, minhas tias, eu via que tinha pessoas diferentes ali. E minha avó falava muito do nome de Jesus. Minha avó, que era analfabeta, ela não sabia falar das escrituras, então ela não tentava me convencer sobre o que as escrituras diziam, até porque ela não sabia o que dizia. Mas minha avó, ela sempre tentava, de alguma forma, me fazer conhecer a figura ou a pessoa de Jesus com a simplicidade dela. E eu vi alguns primos, alguns tios que eram do segmento do cristianismo, e aquilo, hoje, me fez repensar várias coisas. Porque o meu lado paterno me apresentavam religiões que tinham configuração completamente diferente. O meu lado materno me apresentou religiões, ou uma religião, que tinham uma configuração completamente diferente. Pareciam que o lado do meu pai e o lado da minha mãe se opunham em entendimento quanto à vida, sabe? Isso quer dizer que eu cresci num lar onde não existia nenhum tipo de compreensão sólida quanto ao que é viver. Ou seja, porque quando eu olhava para o meu pai, a criação do meu pai era completamente fundamentada em religiões de matriz africana e espíritas, e quando eu olhava para minha mãe, ela foi criada dentro de um contexto onde um suposto cristianismo educou a vida dela. Então fui crescendo dentro daquilo, e eu peguei essas duas ideias, bati no liquidificador, criei um mix e criei o meu próprio conceito de existência. Eu era um cara que eu acreditava nas coisas espirituais, porque realmente, quando eu era muito jovem, eu tive essas experiências. Por um lado, eu via manifestações espirituais pelo lado da minha avó paterna, que mexiam com essas religiões africanas. E por outro lado também, a família de minha mãe se reunia para falar sobre espíritos, para falar sobre experiências sobrenaturais. Então eu cresci muito no meio dessa sobrenaturalidade. Só que mesmo tendo esses princípios no meu coração, eu não me sentia um ser humano que tinha um contato real e profundo com Deus. Eu não sentia que eu era um ser humano preparado para entender a vida a partir de uma experiência com o divino. Porque por mais que eu tivesse princípios sobre o que significava a espiritualidade, eu não tinha a experiência do que realmente aquilo era. E acabou que eu fui crescendo como adolescente, e um momento da minha vida eu me senti um ser humano mais oco do que eu podia. Até chegar na idade entre 17 a 20 anos, que eu falei para mim mesmo, eu me sinto tão vazio que para mim seria melhor não ser humano, não existir. E eu comecei a cultivar dentro de mim ideias sobre o suicídio de uma maneira muito séria. Só que aquilo era conflitante para a minha mente. As religiões nas quais eu fui criado falavam sobre vida, falavam sobre ser alguém, falava sobre ser um ser iluminado, falava sobre ter uma vida de significado. Mas quando eu olhava dentro de mim, fora dos princípios que estavam na minha mente, quando eu olhava para o meu coração, eu vi um ser humano oco, vazio. E quando algum suposto evangélico ou cristão vinha conversar comigo sobre sua fé, aquilo para mim soava só como princípios, mas não soava como uma realidade. Aquilo ali soava para mim como mais uma teoria religiosa que me foi apresentada para me convencer a viver uma vida melhor. Até que teve um momento na minha existência
que eu estava andando na cidade de Salvador, no bairro chamado Federação, debaixo de um sol quente do meio-dia, e quando eu falo sol quente, é sol quente. E eu fui encontrar uma pessoa, e a pessoa me viu num estado deplorável, emocionalmente, espiritualmente. Pessoalmente, eu estava desistindo de mim mesmo. E quando eu me encontrei com essa pessoa olhou para mim assim: você já não tem jeito. Sua vida está migrando para uma vida de alta destruição, você será destruído. E eu me lembro que eu saí daquele encontro com aquela pessoa, e aquela pessoa significava muito para mim. Quando eu saí do encontro com ela, eu parei numa praça, que só tinha eu nessa praça nesse dia. E olhei para cima e vi aquele sol tão vivo, aquele sol tão amarelo. E eu sentia que aquela imagem, além de ser uma imagem, parecia um chamado a conhecer alguém que eu não conhecia. Aquele sol ele era como palavras que me convidavam a ser alguém que eu não era e a conhecer alguém que eu não conhecia. E naquele momento que eu olhei para aquele sol, e eu senti os raios do sol penetrarem nos meus olhos, minha pele, o meu corpo, eu comecei a ter uma sensação de que eu estava vivo. E quando eu olhei para aquele sol, eu falei assim: Deus, eu já tive muitos conceitos sobre aquilo que o Senhor significa, mas eu te digo, se realmente é real a sua realidade, se o Senhor é real, invade a minha vida, transforma o que eu sou, e me faz me sentir um ser humano vivo novamente. Ninguém estava pregando para mim, não tinha uma Bíblia aberta diante de mim, não tinha ninguém discussando sobre o Evangelho naquele momento, era só eu, minha existência e o meu silencioso Criador me observando. E naquele momento que eu fiz esse voto, esse pacto com Ele, eu me levantei daquele banco de praça, e eu me sentia tão vivo e tão conectado a tudo. Eu olhava para os pássaros, parecia que eu me conectei a eles. Eu olhava para as pessoas, e meu olhar as pessoas tinha outro significado. Eu olhei para a existência e eu digo: agora eu sinto que não mais sei conceitos, agora eu conheci uma pessoa. Então eu pude entender por experiência e com o tempo, por entendimento, de que o caminho do Evangelho, repitam forte comigo, o caminho do Evangelho, não é mais uma proposta religiosa fundamentada em rituais ou princípios a ser seguidos. É claro que é um caminho relacional que requer de nós responsabilidades mútuas. É um caminho onde Deus nos convida a Ele, e no meio do processo nós vamos caminhando em obediência, como nosso irmão Lucas disse. Só que deixou de ser apenas princípios frios, vazios, teorias soltas, ideias que apenas preenchem o nosso intelecto e não convencem o nosso ser de um real redirecionamento para a nossa existência. Em todo o Antigo Testamento, o modo de Deus se relacionar com o homem era sempre aquele modo principial, era por princípios. Fazes que eu te abençoo, cumpre que eu estou contigo, realiza que eu te acompanho. Mas quando o Filho de Deus vem à terra, quando Deus decide ser um ser humano para andar entre seres humanos, Deus não estava preocupado apenas em apresentar princípios. Deus estava completamente convencido que deveria entregar à raça humana a possibilidade de experimentar o amor de um Pai que por muito tempo foi incompreendido. O Evangelho de Jesus nos conduz, grita comigo forte, o Evangelho de Jesus nos conduz a um lugar de profunda experiência com a realidade da existência de Deus. Eu vou ler um texto com vocês em Mateus capítulo 16. Versículo 1 de Mateus 16.
Isso aqui é água, Lucas? É? Mateus capítulo 16, versículo 1. Gente, antes de entrarmos no capítulo 16, deixa eu só contextualizar isso, só para a gente entender com maior profundidade. Vamos para o capítulo 15, versículo 1. Quando a gente contextualizar essa história, vocês vão entender sim o que a gente pretende construir como consciência hoje. 15, verso 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e perguntaram: gente, quem eles foram ver? Fale comigo, eles foram ver uma pessoa, não algo. Fale, eles foram ver uma pessoa e não algo. Só que uma pessoa, um ser humano que é condicionado a puramente conceitos religiosos, ele não consegue ver Deus como um ser, como uma pessoa. Ele sempre é condicionado a ver Deus a partir daquilo que se é feito. Então Jesus estava sendo visitado por pessoas que eram religiosamente bem instruídas. E no coração daqueles caras, daquelas pessoas, eles queriam ver a pessoa de Jesus, mas quando eles chegam lá, no lugar de ver a pessoa, eles foram seduzidos a ver como Jesus vivia, as coisas que Jesus fazia. E eles perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam o ritual, fale comigo, o ritual de lavar as mãos antes de comer. E Jesus respondeu a eles: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? Eles estavam perguntando a Jesus: olha, o contexto que você promove é um contexto de quebra de princípios tradicionais. A tradição não respalda o que você faz. Enquanto que Jesus olha para eles e diz assim: mas a vida de vocês é uma quebra não de tradições, mas uma quebra de mandamento. De que mandamento Jesus estava falando com esses homens? Qual era o mandamento que esses homens quebravam e por isso estavam sendo reprovados por Jesus? Vamos lá para o capítulo 16. Então, no contexto, a gente está vendo um grupo de pessoas criadas em religiosidade, entendendo apenas o que Jesus promovia e não quem ele era. E no capítulo 16, verso 1, diz que os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Um princípio, uma premissa da mentalidade religiosa. Eu quero ver o que Deus é capaz de fazer. Eu quero ver o que Deus é capaz de realizar. Eu quero ver o que Deus é capaz de mover para que eu possa crer nele. Mas eu não quero ter meus olhos abertos para perceber quem é a pessoa de Deus. Eu quero crer no que se faz em nome dele, ou o que ele produz, mas eu não quero me permitir ter os olhos da minha consciência aberta para ver o que realmente Deus é capaz de produzir em transformação em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que me permite me chamar eu. Deus se faz homem em Jesus para mostrar ao ser humano que o caminho da espiritualidade do Evangelho não se trata essencialmente de coisas que os meus olhos podem ver do lado de fora. Não se trata de coisas que Deus pode produzir para me beneficiar, e me beneficiando eu creio nele.
O caminho que Jesus nos demonstra da real espiritualidade e da real transformação humana é o caminho onde o ser humano, sendo gente, traça uma trajetória em direção ao seu Pai, e nessa trajetória aprende o que significa viver debaixo do mandamento do amor. O Evangelho é um caminho respaldado pelo mandamento do amor, que no processo no qual vamos amando, nós vamos nos assemelhando àquele que nos comprou e que morreu por nós. É por isso que Jesus resume todo o mandamento de Deus em duas coisas. Ou seja, gente, fala comigo forte, vocês são super inteligentes. Fala comigo assim, no Antigo Testamento, a relação de Deus com as pessoas era através de leis frias. Fale, e toda religião humana funciona dessa forma. Algumas pessoas aqui do Sudeste, quando vão na minha cidade, se assustam. Porque para a gente é comum, mas para alguns de vocês não. A gente passa nas esquinas, nas encruzilhadas, e sempre tem um prato com a galinha, e sempre tem um animal morto na esquina, em devoção a algum tipo de entidade. Para a gente isso é algo comum. Para a gente isso é algo tão comum que tem bêbados que quando voltam das baladas, algumas dessas oferendas têm moedinhas ali dentro. E os bêbados, às vezes, gastam o dinheiro do Uber, do transporte, não tem como voltar a pé para casa, e passam nessas oferendazinhas, pegam o que tem de dinheiro e vai juntando uma oferenda, o dinheiro de um, o dinheiro de outro, e paga o Uber, paga o ônibus e volta para casa. Isso é algo muito comum para a gente. Mas isso não se trata apenas da Bahia ou da religião africana, não. O hinduísmo também funciona por princípios de sacrifício e leis frias. O espiritismo funciona pelo princípio da caridade. Toda religião humana funciona por meio de algo que o ser humano pode promover a Deus, de algo que o ser humano pode fazer para que Deus olhe para ele com amor e para que Deus o ame, para que ele goste dele. Mas quando nós vemos a partir de Jesus, o conceito essencial da espiritualidade muda de quadro completamente, de uma maneira radical. Porque olhando para Jesus, não é o ser humano que tem algo para oferecer para Deus, para que Deus o ame. É Deus que vê o ser humano sendo amor e nos abraçando na condição na qual nós estamos. É Deus vindo a mim e me amando, e não sou eu criando caminhos para ir até Ele. E na medida que eu entendo que esse amor veio a mim, eu experimento esse amor como uma realidade, não como um princípio. Esse amor abre a minha consciência e dilata a minha visão de vida, e me torna um ser humano que está em caminho de conversão à casa do meu Pai, na qual nós deixamos um dia. Pessoal, o caminho do filho pródigo não é a pessoa que se desvia e volta para a igreja. Não. Não, é o pecado que nos tirou da essência de um lugar seguro de amor, no qual deveríamos existir nosso Pai. E nós estamos trilhando o caminho da vida, nos arrependendo, até que um dia, após essa vida, a casa do Pai estará aberta para nos vestir de honra, de glória, de amor, de bondade. Você não se converte quando aceita Jesus, não. Você começa o processo de conversão quando recebe Ele em sua vida. Conversão é um processo, não um evento. Conversão acontece, como eu te disse, um ser falido, como eu estava, abrindo os olhos para ver o Criador da existência de alguma maneira sobrenatural que eu não sei explicar. E daquele momento diante, a minha vida começou a entrar no processo de conversão, de retorno ao meu Pai de amor. A vinda de Jesus nos mostra que a verdadeira espiritualidade não se trata do quanto Deus irá me dar, mas do quanto Deus tem de mim. A verdadeira espiritualidade não se trata do quanto vão fazer por mim, mas do quanto eu permito que Ele se construa em minha história.
Jesus nunca disse que o Evangelho se fundamentava em princípios ou leis frias. Tanto que o nome dos primeiros cristãos eram os do caminho, os da jornada, os da trajetória, os caminhantes da existência. E nesse caminho de transformação, de retorno ao nosso Pai, olhe para o seu irmão e fale para ele assim: no momento que o seu coração recebe a palavra do Evangelho, você é introduzido em um caminho de amor, onde você vai sendo transformado à imagem daquele que te ama. Camões, o poeta, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: tende o amador ser transformado pela coisa ou coisa da qual ele ama. Aquilo que eu amo me torna aquilo que eu sou. Aquilo que eu amo se torna aquilo que me torna o que eu chamo de mim. Se eu amo as minhas circunstâncias, eu serei ela. Se eu amo minhas questões, eu serei minhas questões. É por isso que muitas vezes na nossa vida nós estamos girando em torno de coisas que nunca são resolvidas, porque nós estamos gerando em torno de questões que são nossas e estamos transformando aquilo que continuamos a ser. Por isso que o autor dos Hebreus fala algo muito lindo, olhando firmemente para o autor, para o consumador, para a fonte e o modelo da minha fé. E aquela palavra, olhar firmemente, significa, é como se você estivesse no ringue e várias pessoas quisessem te tirar desse ringue, problemas, dificuldades, crises, outros seres humanos, dificuldades que vocês passam. E tudo aquilo querendo te tirar do ringue, mas o seu foco está: eu preciso continuar na luta. É algo que me mantém vivendo, mesmo que as coisas que estão ao meu redor queiram tirar minha vida. E deixa eu chegar à conclusão do que a gente está falando para a gente orar. O Evangelho é um caminho que se inicia na vida do indivíduo por uma experiência. Algo aconteceu no seu coração. Algo aconteceu em ti. De algum cavalo você caiu. Em alguma circunstância, Jesus entrou no seu barco e no meio da sua aflição, abriu seus olhos que era necessário seguir a Ele. Quando nós vemos a experiência dos homens bíblicos, nós entendemos que a experiência deles não foram por meio de coisas que Jesus poderia ensiná-los primeiramente, mas foi por meio de coisas que aconteceram profundamente em seus corações. Saulo caiu no meio do caminho. Pedro, falido, Jesus entra na sua história e ele diz: não, meu problema nunca foi a falta de dinheiro, meu problema era a falta dele. Mateus, fazendo suas cobranças de impostos, e Jesus passa e fala: olha, cara, me segue. Você acha que aquele cara seguiu só porque Jesus falou? Ou porque quando Jesus falou alguma coisa mexeu profundamente naquilo que ele era? Nós estamos vivendo numa era onde o Deus desse século é uma coisa chamada o próprio pensamento humano. O homem está idolatrando suas próprias ideias e por isso querem modelar a existência de acordo com as ideias que eles têm. Estamos vivendo na era de ideologias, onde ideologias são ídolos, são deuses sobre muitas e muitas massas. Porque nós estamos vivendo num século onde a potestade que governa esse século é uma potestade chamada pensamento humano. Tudo é regido hoje por meio de intelectualidade distante de Deus e fria e vazia. E hoje tem sido cada vez mais raro, nessa jornada de direção ao Pai que estamos trilhando, conhecer pequenos Jesuses ou Jesusas,
ou pequenos cristos, ou cristãos de verdade nessa caminhada. Por isso, quando a gente encontra alguém que parece com Jesus, a gente não quer ficar longe dessa pessoa, a gente quer agarrar, quer ficar perto, vai orar na minha casa, vamos tomar café junto, vamos experimentar alguma coisa. Porque nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas sabem muito, mas onde acontece pouca transformação. De tudo se sabe. Eu me encanto às vezes, os vovôs e as vovós vão conversar com os netinhos de 10, 11 anos, e os netinhos vão vendo o vovô fazer algo errado no celular, os netinhos começam a dar risada do lado aqui, né? Aí fica um falando para o outro, o vovô não sabe, a vovó não sabe. Aí daqui a pouco eles tomam o celular do vovô e da vovó e falam assim, deixa aqui que eu vou te ensinar, vovô. O vovô com 70, 80, menino com 10, 11 anos. E na existência da vida, isso também está acontecendo agora. Na questão da vida, da espiritualidade, do amadurecimento, do crescimento emocional, do crescimento no casamento, do crescimento como seres humanos, nós muitas vezes estamos entregando nossos caminhos a pessoas que sabem, mas que não são. Porque uma criança pode ensinar o avô a usar o celular, mas uma criança nunca terá consciência do que o celular pode produzir de dano nela mesma. Nós estamos vivendo num tempo onde cegos estão guiando cegos, onde pessoas são amantes de ideologias, de princípios frios e vazios, e acham que isso é capaz de produzir alguma mudança mundial, ou mudança em minha vida. Quanto que Jesus nos chama a uma real experiência de transformação em nosso ser, onde aquilo que eu era, eu olho para aquilo que eu era e eu digo assim, eu não me encaixo mais nisso. Como eu poderia viver assim? Como eu poderia ser desse jeito? Isso não é mais eu. A real experiência de conversão gera em nosso coração a consciência de que nós estávamos vivendo uma vida que não era nossa. Estávamos enganados, estávamos com vendas, com véus, com escamas em nossos olhos. Mas a luz do Evangelho veio, a nossa consciência, iluminou o nosso entendimento. Então nessa condição nós levantamos a mão e dizemos, não mais vivo eu, mas Cristo habita e vive em mim. Aleluia, aleluia. Passamos a nos convencer que a vida é mais do que aquilo que achamos que ela era. A experiência do Evangelho produz consciência. Levante a sua mão comigo e fale comigo forte. A experiência do Evangelho produz consciência. E minha nova consciência me conduz a um caminho de amor. Pessoal, como eu sei que estou trilhando um caminho espiritual? Quando eu estou entendendo que minha vida se define em amar mais a Deus e ao outro. E eu quero terminar com essa reflexão para nós orarmos. Paulo escrevendo para os irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, a igreja dos coríntios. Paulo falou assim, cara, vocês são excelentes, vocês têm muitos dons, vocês têm capacidades, vocês têm habilidades, suas pregações são excelentes. Mas eu queria vos falar de um caminho mais excelente. Vamos abrir 1 Coríntios 13, para nós refletirmos e orarmos. Para aqueles que estão acordados, repitam comigo a verdade do Evangelho. Me ensina a amar. Fale comigo, não porque eu sei que devo amar, mas porque eu recebi uma vida que ama.
capítulo 12, versículo 31. Vamos ler o último versículo do capítulo 12, verso 31, meu irmão. Você está com a mesma versão que a minha, né? Você podia botar uma versão mais antiga? Quem está conduzindo isso aqui? Pode levantar a mão para eu te ver? Obrigado, só dá para ver sua mão. Minha querida, você pode colocar uma versão mais velha nesse mesmo texto, por favor? Que essa versão fala de estilo de vida, mas eu quero essa palavra, um caminho. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho, uma jornada, um retorno, uma ponte para voltarmos realmente à realidade de quem nós éramos em nosso Pai. Mais excelente. Pode passar o texto, minha querida. Vamos ler juntos, vamos acompanhar. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Sabe o que significa nada ser? Isso significa, se eu não consigo amar e não viver uma vida de amor, eu não sou o ser humano que deveria ser. Eu não sou a gente que eu deveria ser. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. E você vai ver agora que Paulo não vai apresentar o amor como um adjetivo. Paulo vai apresentar o amor como uma pessoa. Porque uma coisa não é paciente, mas uma pessoa é. Paulo continua dizendo: o amor é paciente e bondoso. Gente, um carro pode ser paciente e bondoso? Uma casa pode ser paciente e bondosa? O celular que você usa pode ser paciente e bondoso? Só quem pode ser isso? Fale comigo forte, uma pessoa. Ou seja, você sabe o que Paulo está querendo dizer aos coríntios? Vocês podem estar andando em um caminho que você diz que é cristão, sem o Cristo. Você pode estar andando um caminho cheio de coisas na sua vida, mas sem a pessoa que legitima o seu caminhar. Aí ele continua: o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não é ciumento. As mulheres aqui sabem que quem é ciumento não é o carro que ela dirige, às vezes é o marido que ela tem. Porque é uma qualidade de pessoa, não é uma qualidade de uma coisa. O amor não é presunçoso, o amor não é orgulhoso, o amor não é grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão, porque os dons são circunstanciais a cada geração, e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. E Paulo diz: quando eu era criança, fale comigo, quando eu não sabia amar, fale quando eu era uma vítima, quando eu esperava que o universo fizesse tudo de bom para mim, para eu gostar das pessoas, quando eu era uma criança, quando eu caminhava apenas por leis frias, como as crianças: senta aí, levanta, vai para a escola,
Quando eu era uma criança, quando eu não sabia o que era amar, quando eu não sabia o que era amor, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei um homem, quando amadureci em minha fé, quando eu entendi que tudo se resume em não ser bom para Deus, em apenas amar de maneira sincera, deixei as coisas para trás de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Pessoal do teclado do louvor, pode me ajudar para nós orarmos? Continuando, tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Fale comigo forte, fale comigo assim: a experiência, a consciência e o caminhar. A fé, a esperança e o amor. A experiência, a consciência e o praticar e o caminhar. Mas o maior delas é o amor. Porque a prática mostra o que está na minha consciência e o que eu vivi na experiência. Se a minha prática de caminhar, ela não está respaldada por aquilo que eu acredito ser, tudo que eu sei é uma mentira. Eu amo tanto os meus filhos, mas quando você olha na prática, são crianças profundamente descuidadas. Você se convenceu de uma verdade que é uma mentira. Porque no caminhar, na sua vida prática, na realidade onde as coisas acontecem, aquilo é uma ilusão. Se coloca de pé, por favor, meus queridos. Vocês podem entender comigo a profundidade da responsabilidade na qual Deus nos convida hoje? Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E eu tenho tido experiências em consultórios onde eu atendo, ou experiências com pessoas, as famílias nas quais cuidamos. Lucas, eu já termino, me dá 2 minutos. E eu tenho tido experiência tanto nos consultórios onde eu atendo, quanto experiências na vida de igreja, que o problema crônico que o cristão moderno está vivendo hoje é a impossibilidade de viver uma vida sincera de amor. Parece que algo está se construindo no coração dessa geração, que está roubando de nós a sensibilidade de realmente viver em amor. Famílias se dividem pelo endurecimento do coração do homem. Jesus nos disse isso. Pelo endurecimento do coração do homem, Moisés deu a carta de divórcio. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, pessoal: a forma de nós vivermos, a medida da falta de amor em uma sociedade, é a medida de divisão que uma sociedade tem. Famílias hoje se destrói e se constrói da noite para o dia. Amizades de longas datas acabaram. As gerações modernas têm amigo de 1, 2 anos, não mais de 20, de 15, de 30. Os relacionamentos matrimoniais se tornaram pactos empresariais. Você faz, eu faço. Você paga, eu pago. Você bota, eu junto. As relações humanas estão cada vez mais endurecidas. Tem sido difícil viver em comunidade. E por onde as congregações que eu tenho passado, eu tenho dito isso: gente, por favor, persevere em viver em comunidade. A saúde está nisso, de verdade.
Por mais que seja desafiador viver em comunidade, por mais que seja desafiador viver em grupo, a Escritura diz que assim como o ferro afia o outro ferro, assim um ser humano é instrumento de lapidação do outro ser humano. A matéria de Deus para nos melhorar é a matéria humana. Deus usa a espécie humana para desenvolver o próprio homem. E talvez você está aqui nessa manhã dizendo: cara, eu estou me sentindo tão vazio. Pastor, as coisas da minha casa estão no lugar, minha família está bem, minha economia está bem, eu não estou que me queixar das coisas materiais, está tudo certo, mas cara, eu não sei o que é, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu me sinto tão vazio, eu me sinto não amado, e eu sinto que eu não amo. Talvez você está aqui pensando: poxa, eu me sinto cada vez mais distante dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, porque eu sinto que eu não amo mais como antes, eu perdi o espírito do que é viver em amor. E talvez você está aqui amargurado, as circunstâncias da vida roubaram de você o prazer de olhar para o outro com amor, de admirar o outro ser humano. Talvez você está aqui tão frustrado com as experiências na sua jornada com outras pessoas, e você falou assim: eu não vou confiar mais em ninguém, eu não vou mais abrir o meu coração para nenhuma pessoa. E você está guardando feridas, guardando coisas, guardando questões irresolutas em si. E isso está se manifestando como ansiedade, como pânico, como alergias, como uma série de coisas. Como insônia. Pastor, eu não consigo dormir bem. Eu sei qual é o remédio disso. Volte a amar. Mas tem algo em mim que não me permite amar. Eu sei, o seu coração se endureceu. Então vamos orar por isso. Um homem transformou toda a história dos homens, porque amou todos eles. Levante as suas mãos ao Senhor, levante suas mãos a Ele, levante as suas mãos o mais alto que você puder, celebre, desfrute dEle, desfrute, oh! Desfrute desse amor, desfrute desse amor, desfrute. Você que está aqui hoje com seu coração ressentido, magoado, você que está aqui hoje cheio de questões na sua alma, cheio de questões em seu pensamento, pensando em abandonar a família, pensando em se isolar no quarto escuro e não querer mais contato com ninguém. Você que está aqui nessa manhã e vive tendo episódios depressivos, altos e baixos. Você que está aqui nessa manhã, que não tem tido noites de sono de qualidade, que não tem olhado para sua esposa, para os seus filhos com amor. Talvez eles nem saibam, mas você sente: poxa, tem algo errado comigo, tem algo errado com o meu coração. Espírito de amor e de vida, espírito de amor e de verdade. Invocamos aquilo que Tu és e declaramos sobre cada coração que se reúne contigo nessa manhã, Senhor. Remove o coração de pedra e recoloca o coração de carne. Raia soy que me foi diara. Remove o coração empedrecido e devolve o coração humano que essa pessoa foi chamada a ter, um coração semelhante ao seu, um coração que te ama e exala esse amor aos outros, exala esse amor às coisas, exala esse amor a tudo que existe. Senhor, nós declaramos um batismo de amor sobre essa geração, um batismo de graça, um batismo de bondade, um batismo de graça e de bondade. Vamos declarar que Ele nos ama. Erga suas mãos aos céus. Essa é a nossa canção dessa manhã. Essa é a nossa canção dessa manhã. Essa é a canção dessa manhã. O seu amor